Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Everton Rodrigues e aqui nesse canal nós vamos falar de assuntos relacionados ao mercado financeiro. Nós vamos falar de operações de day trade, swing trade, de ações no mercado brasileiro, no mercado americano. E aqui vocês vão encontrar informações muito relevantes para tomada de decisão nas suas operações e além de ter alguns gatilhos, algumas informações relacionadas à técnica operacional para você também fazer a sua tomada de decisão ao entrar em uma operação, seja no day trade ou seja no swing trade, baseado naquilo que nós temos conhecimento, naquilo que a gente tem aprendido ao longo desses anos aí, que possamos contribuir com o seu aprendizado, com o seu crescimento nessa jornada no mercado financeiro e também como trader. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre os assuntos da agenda econômica, os dados econômicos que foram divulgados nessa última semana, dados do governo aqui do nosso Brasil, lá também nos Estados Unidos. Nós vamos estar comentando aqui os principais assuntos que foram divulgados e o que causou nos mercados. Vamos começar falando aqui do nosso Brasil. O Tesouro Nacional divulgou nessa segunda-feira os dados de que serão necessários a arrecadação de uma receita de 170,8 bi para cobrir o rombo do governo, para zerar esse rombo. O que antes era calculado em 168,5 bi foi atualizado nessa segunda-feira de acordo com a projeção para o período, mas o governo ainda precisará reavaliar, reanalisar todos esses dados. Sobre a economia aqui do nosso país, os dados divulgados pelo Banco Central, o IBC-BR, o índice que mede a atividade econômica no nosso país, houve um crescimento de 0,60%, superando as expectativas, com um avanço no primeiro mês em comparação com o último mês do ano, dezembro. Houve um crescimento, um aumento de 0,6%. Ainda falando da nossa economia aqui do Brasil, a nossa balança comercial com os dados divulgados também nessa última segunda-feira, teve um superávit de 1,503 bilhão na terceira semana do mês de março e mantém um superávit acumulado no mês de 3,576 bilhões e no ano um superávit acumulado de 15,118 bilhões. Agora indo um pouquinho para os Estados Unidos, os estoques de petróleo caem 1,952 milhão de barris produzidos, superando inclusive as expectativas dos analistas que já esperavam uma queda na produção, mas ainda assim os dados vieram acima das projeções. Os estoques de gasolina também, a produção de gasolina nos Estados Unidos também tiveram uma baixa, também superando as expectativas dos analistas nas suas projeções, que eram acima de 2,1 milhão e vieram acima de 3 milhões. Os estoques de petróleo nos Estados Unidos ainda continuam sendo produzidos acima dos 13 milhões de barris diários. E aproveitando que a gente está falando sobre o petróleo, vamos falar da nossa queridinha brasileira, a nossa petroleira aqui, a Petrobras, a queridinha do nosso governo, que ainda insiste em continuar com a história de não pagar os dividendos extraordinários aos acionistas. E isso tem gerado questionamentos aos investidores. E como nós sabemos, o maior investidor, o maior acionista da petroleira é o nosso governo. E aí fica aquela pergunta: se você tem dividendos a receber, se você tem esses valores a receber, por que não receber? Por que deixar em caixa? Por que deixar no caixa da empresa? Por que não receber no caixa do governo? Eu tenho as minhas opiniões a respeito do assunto, mas eu vou deixar para vocês os comentários em relação a isso, para que a gente não venha gerar nenhum conflito aqui durante esse vídeo. As ações da petroleira, após o último ciclo de alta, desde o dia 28 de fevereiro, vem mantendo uma queda expressiva no valor das suas ações, vem acumulando perdas na casa dos 17%, onde a sua maior desvalorização aconteceu no dia 8 de março, quando no dia anterior, no dia 7, a empresa divulgou que ainda estava em dúvida em relação ao pagamento dos dividendos extraordinários aos acionistas e abriu o pregão do dia 8 de março com uma queda de mais de 10%, desvalorizando as ações da empresa e fechando agora nessa última sexta-feira na casa dos R$36. Já que nós estamos falando aqui de Brasil, vamos voltar um pouquinho no índice IBC-BR, os dados divulgados nessa semana. Na segunda-feira os dados são bons, muito bons, só que se a gente olhar para o mundo, o Brasil ainda está muito para trás e a gente tem tido uma fuga do capital estrangeiro, uma evasão do investidor estrangeiro aqui do nosso Brasil,
e poucos estão falando a respeito disso. Se olharmos para o mundo, nós vamos ver que as bolsas ao redor do mundo têm tido altas representativas. Nós vemos aí o S&P e o Nasdaq rompendo máximas históricas, batendo máximas históricas, e o nosso Brasil, o nosso índice Bovespa aqui, ainda recuando. Teve um pequeno pico nessa semana, um pequeno pico de alta, até na quarta-feira ali, com a divulgação dos dados da ata do FONC lá nos Estados Unidos. O mercado gostou dos dados também, teve ali uma alta, teve um pico de alta ali à tarde, mas na quinta-feira ele já abriu, renovou uma pequena máxima ali e já veio caindo bruscamente, e continuou essa queda na sexta-feira, voltando praticamente aos mesmos patamares do início da semana. E como falamos a respeito do Fed, na ata do FONC divulgada nessa última quarta-feira, o Fed decidiu manter a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. Jerome Powell disse ainda que os dirigentes do Fed não bateram o martelo sobre quando começar a cortar juros, mas que nós tomamos decisões reunião após reunião e não tomamos decisão para reuniões futuras ou sobre reuniões futuras, disse Jerome Powell. De acordo com Powell, a decisão de cortar juros nos Estados Unidos vai depender dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos. O Fed ainda prevê 3 cortes na taxa de juros para o ano de 2024, mas Powell apoia uma abordagem mais lenta. Ainda falando de taxa de juros, aqui no Brasil o Copom decidiu cortar a taxa de juros básica, a Selic, em 0,5 pontos percentuais, trazendo a taxa para 10,75, que antes era 11,25. Esse já é o 6º corte desde que se iniciaram nas últimas reuniões, desde agosto. Mas o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, ele, apesar de ter reduzido em 0,5 pontos percentuais a taxa básica de juros, a Selic, já antevê para a próxima reunião um corte também de 0,5 pontos percentuais na taxa. No comunicado divulgado depois da reunião do colegiado, abriu caminho para uma troca no ritmo dos novos cortes, e o próximo encontro está marcado para os dias 7 e 8 de maio. Agora, voltando para os Estados Unidos, os dados do PMI divulgados nessa semana mostram que o setor empresarial nos Estados Unidos manteve-se estável em março, mostrando ainda que a inflação está acelerada nos Estados Unidos. Com a divulgação dos dados, ainda mostra que os preços aumentaram de forma generalizada, sugerindo ainda que a inflação continua acelerada de acordo com o PMI e os dados divulgados desde o início do ano. E agora vamos para o outro lado do mundo, vamos falar da China. A China vem aumentando a sua produção industrial e isso também pode refletir e tem refletido na nossa mineradora Vale aqui no Brasil. O preço do minério de ferro sofreu na última semana uma queda bem agressiva, mas nessa última semana, agora que fechamos na sexta-feira, conseguiu se recuperar um pouco, e isso causa grande impacto no valor das ações da nossa mineradora Vale aqui no Brasil e, consequentemente, no índice brasileiro, onde a mineradora tem grande peso sobre o Ibov, sobre o índice Ibovespa. E para essa semana, nós temos alguns dados a serem divulgados na agenda econômica. Uma semana mais curta, com feriado na sexta-feira, o feriado de Sexta-feira Santa. O que nos aguarda essa semana é o PCE divulgado nos Estados Unidos, IPCA 15 aqui no Brasil e o CAGED também divulgados aqui no Brasil. Lembrando que, sobre a nossa economia, o IPCA 15 é o índice que mede a inflação na primeira quinzena do mês. Então vamos ficar de olho aí nos dados divulgados e ver como está a nossa economia e a inflação no mês de março. E não se esqueça de incluir na agenda dessa semana também a divulgação de balanço das empresas aqui no Brasil, também relacionados, na verdade, referente ao 4º trimestre do ano de 2023. Vamos ficar de olho na divulgação desses dados, na divulgação do balanço dessas empresas, porque isso pode refletir no desempenho do nosso índice aqui no Brasil, do nosso índice Bovespa. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Esse foi um resumo daquilo que aconteceu nessa última semana aqui no Brasil e no mundo e como isso impactou, como pode ter impactado o movimento das bolsas e dos nossos índices mundiais nos mercados financeiros. E
para essa semana, além da divulgação dos dados que nós citamos aqui, o PCE, o IPCA 15, o CAGED e a divulgação dos balanços, ficar de olho nos dados também que saem, que são divulgados ali na Europa, na zona do euro, daquilo que acontece lá na China, no Japão, o que pode refletir na nossa economia interna, o que pode refletir aqui no Brasil, né? Principalmente em questões relacionadas à China, e como nós falamos aqui nesse vídeo também, relacionadas à produção industrial, ao minério de ferro, né? O preço do minério de ferro, se ele sobe, se ele cai, como que ele impacta na nossa mineradora aqui na Vale, e também como que ele reflete no nosso índice Bovespa, porque se as ações da Vale caem, o nosso índice automaticamente vai ser arrastado para baixo, e se as ações da mineradora também se valorizarem, o nosso índice ele vai ser arrastado para cima automaticamente. Vamos ficar de olho nesses dados, vamos ficar de olho nos dados que são divulgados ao redor do mundo, nos dados também que são divulgados aqui no Brasil, vamos ficar de olho nas notícias econômicas e também nas possíveis falas dos nossos líderes políticos aí. Isso pode causar volatilidade no mercado, e nós como traders devemos estar preparados e informados. Embora notícias nós não temos como prever, mas os dados econômicos nós temos como prever e como esperar e como nos preparar para esses dados. Mas para uma notícia, no caso de gerar volatilidade, nós também temos que estar preparados para uma tomada de decisão rápida, se for para zerar as nossas posições ali, se por acaso o mercado vier contra nós. Se ele estiver a nosso favor, vai ser muito bom, mas se estiver contra nós, devemos estar preparados para tomar uma decisão bem rápida e sair imediatamente das nossas posições. Muito obrigado a você que ficou aqui conosco até o final desse vídeo. Nós te esperamos na próxima semana com um resumo daquilo que vai acontecer com a divulgação dos dados, com a volatilidade que será gerada no mercado. Nós vamos estar trazendo essas informações para vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de nos seguir, de nos acompanhar, para que você possa estar informado sobre aquilo que acontece no mercado, sobre as principais notícias, sobre os principais dados econômicos que são divulgados no mercado financeiro. E além disso, está aprendendo aqui conosco, de acordo com a nossa experiência adquirida ao longo dos anos aqui, algumas técnicas que nós vamos estar passando, que vocês possam se preparar para o mercado e para que possam tomar a melhor decisão na hora de realizar suas operações. Muito obrigado e até a próxima.